Iniciando mais um trabalho, pessoal, resolução número 168, de 14 de dezembro de 2004 para o concurso de Detran de São Paulo. Pessoal, eu tenho um compromisso com todas as pessoas que se inscreveram no meu canal de vídeos, mas infelizmente eu não vivo somente de vídeos. Eu vivo do meu trabalho na área de segurança pública do estado de Minas Gerais e por isso sobra muito pouco tempo para fazer esses vídeos. Mas nós vamos trabalhar com aquilo que nós temos, com o tempo que nós temos. Então, vamos direto ao assunto. Essa resolução estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, realização dos exames, expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação especializados de reciclagem, da outras providências. Todo o processo para a formação do condutor para retirar a carteira de habilitação, entre outros. Nós veremos que o artigo 1º fala melhor sobre isso. Então, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando competência que lhe confere o artigo 12, 1 e 141 da Lei 9503 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, conforme o Decreto 4711 de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve, agora sim, as normas regulamentares para o processo de formação, especialização e habilitação de condutor de veículo automotor e elétrico, os procedimentos de exames, cursos, avaliações para habilitação, renovação, adição e mudança de categoria, emissão de documentos de habilitação, bem como do reconhecimento de documentos de habilitação obtido em país estrangeiro, estão submetidos nessa resolução. Neste momento, eu faço uma pergunta a vocês. Qual é o objeto dessa resolução 168 e o objetivo? O objetivo é a formação e especialização e habilitação. De quem? Vamos separar isso aqui. O objeto aí, condutor de veículo automotor e elétrico, procedimentos para exames, cursos e avaliações para habilitação, renovação, adição e mudança de categoria, emissão de documentos e habilitação, bem como do reconhecimento de documentos obtidos em país estrangeiros são estabelecidos nessa resolução. Então, esses acima são os objetos dessa resolução. Então, é disciplinar todo o procedimento de formação do condutor de veículo automotor elétrico, o procedimento para a realização dos exames, os cursos de avaliações para habilitação, renovação, adição A mais B, A mais D, A mais E, ou mudança de categoria de A para B, de B para C, de C para D, emissão de documentos de habilitação, bem como o reconhecimento do documento de habilitação reconhecido em país estrangeiro, será também disciplinado nessa resolução. Continuando. Artigo 2º. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotor, vocês poderiam falar motocicleta, né? Seria mais fácil. A ACC e da Carteira Nacional de Habilitação CNH solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura de processo de habilitação, para o qual deverá preencher os seguintes requisitos. Eu quero retirar minha carteira de habilitação, CNH ou ACC, para pilotar ciclomotor. Eu vou então onde? Ao órgão executivo do meu estado, e vou solicitar ali a minha autorização. Mas, para que eu possa solicitar, eu devo preencher alguns requisitos. Primeiramente, ser penalmente imputável. Aqui nós estamos falando de imputabilidade. Paira sobre as nossas cabeças, das pessoas capazes, pelo Código Civil, para a possibilidade, paira sobre nossas cabeças, a possibilidade de sofrer uma pena do Estado.
desde o contrato social, lá que a gente estudava na faculdade. Então, nós podemos sofrer uma sanção do Estado se cometermos uma infração. Então, nós somos imputáveis. Aquele que não não tem essa responsabilidade, ele é um inimputável, seja por doença, retardamento mental, seja por não ter atingido a maioridade, entre outros. Então, esse é o inimputável. Se nós somos imputáveis, então nós podemos tirar a nossa habilitação. O inimputável não pode. O imputável, ele sim pode tirar a sua habilitação. A segunda condição é saber ler e escrever, porque ele vai fazer uma prova ali escrita também. Aquelas 30 perguntas, pelo menos aqui em Minas Gerais são 30 perguntas. 3. Possuir documento de identidade, o RG, e possuir cadastro de pessoa física. Então, CPF, RG, saber ler e escrever e ser imputável. Cuidado, se a prova colocar lá inimputável, pode fazer com que alguns caiam nessa pegadinha. Então, não é inimputável, e sim imputável. Pode vir assim na prova, olha, inimputável, assim será errado. Aí ele não será imputável. O imputável, ele pode sofrer uma sanção penal e ele pode tirar a sua habilitação. Continuando, parágrafo 1º. O processo de habilitação do condutor de que trata o caput desse artigo, após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato no Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENAC, deverá realizar avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico, exame teórico técnico, curso de prática de direção veicular e exame de prática de direção veicular nesta ordem. Observe que é nesta ordem. Então, nesse processo para conseguir a sua habilitação, qual a ordem que deve ser seguida? Primeira coisa, processo de habilitação lá no RENAC. Primeira coisa, foi lá no RENAC, fez todos os procedimentos, agora vamos passar pela avaliação psicológica. É o segundo. Primeiro aqui, depois a avaliação psicológica. Passou pela avaliação psicológica, está apto, então teste de aptidão física e mental. Vai lá no órgão do Estado, na clínica credenciada, e vai fazer o exame psicológico mental. Aí descobre também se ele é imputável, se ele é inimputável, também é uma das possibilidades. 4, curso técnico teórico, você vai passar pelas aulas obrigatórias, onde o professor vai falar sobre as leis de trânsito, sobre direção defensiva, entre outros, e após vai fazer o exame. Você vai fazer aquela prova escrita, aquela prova teórica. Aqui no estado de Minas Gerais, 30 questões, você tem que tirar 21. Acredito que é nacionalmente, é unificado, né? Mas posteriormente nós veremos isso. E por último, o sexto, nós temos o curso prática de direção, é aquela aula de rua, aquela aula para tirar a habilitação. E o sétimo, o exame, a banca, você vai para a banca e ali o responsável pelo DETRAN, seja ele um agente de trânsito ou credenciado, ou em alguns lugares, polícia civil, então vai fazer aquele exame e você estará apto ou não. Observe que é nessa ordem. Primeiro, habilitação no RENAC, depois avaliação psicológica, depois exame de aptidão física e mental, curso técnico teórico, exame técnico, curso de prática de direção e a prova de direção, nessa ordem. Parágrafo 2º. O candidato poderá requerer simultaneamente a habilitação para conduzir ciclomotor e habilitação na categoria B, bem como requerer habilitação A e B, submetendo a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde considerado apto para ambas. Você pode, então, simultaneamente ter a categoria A e B. Então, fazendo apenas um exame e não fazer 2 processos. Um só exame para essas 2 categorias. Então, A e B simultaneamente ou A e B ao mesmo tempo, submetendo apenas um exame de aptidão física e mental. Eu acredito que a prova não vai ser tão inocente de colocar uma questão assim. Mas se colocar,
é A e B, não B e C, B e D. Aí não são cumulativas, aí são fases diferentes. Aí tem aquele limite de lapso de tempo para mudar da B para C, da C para A, e por aí vai. Então, a cumulativa só A e B. Observe. Então, continuidade. Parágrafo 3º. O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou Distrito Federal pelo prazo de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato. O Distrito Federal, sempre eu falei em alguns vídeos, eu falo, para nível de prova, questão de prova, o Distrito Federal se compara ao Estado, somente para a prova. Então, é como se fosse um Estado a mais. Durante 12 meses, aquele processo de habilitação vai ficar lá, no Estado que você deu início, e quem mora no Distrito Federal será lá no Distrito Federal. 12 meses vai ter aquele tempo para que você possa concluir ali o seu processo de habilitação. O parágrafo 4º diz que a obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidos para a carteira nacional nas categorias A, B e A e B. As mesmas condições para você conseguir a sua autorização para conduzir ciclomotor serão as mesmas para que você possa retirar a CNH nas categorias A, B, A e B. Observe, por exemplo, alguns que nós citamos: avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, curso teórico e técnico, curso técnico teórico, prática de direção veicular. No caso aqui vai ser a prática no ciclomotor, exame também na prática do ciclomotor. Será o mesmo procedimento e processo, e é isso que está dizendo esse parágrafo 4º. Aqui não entra a categoria C, D e E, porque os procedimentos são um pouco mais complexos. Continuando. Parágrafo 3º. Para a obtenção da autorização para conduzir ciclomotor e da Carteira Nacional de Habilitação, o candidato deverá submeter a realização de 1. Avaliação psicológica. 2. Exame de aptidão física e mental. 3. Exame escrito sobre a integralidade do conteúdo programático desenvolvido em curso de formação para condutor. 4. Exame de direção veicular realizado na via pública em veículo na categoria para a qual esteja se habilitando. Observe que aqui ele vem, no artigo 3º, ele vem sintetizar aquilo que nós falamos no artigo anterior, né? Para a obtenção da ACC e CNH, deve passar por quê? Avaliação psicológica, é lógico que já deve ter credenciado seus dados lá no RENAC. Avaliação psicológica, psicotécnico, exame de aptidão física e mental, exame escrito, é a prova escrita, e exame de direção veicular. Aqui nós estamos falando somente de exames. 1. Avaliação. 2. Exame. 3. Exame. 4. Exame. Enquanto anteriormente nós falamos de avaliação, exame, curso. Aqui entra o curso e os exames. Aqui nesse 3 nós estamos falando somente dos exames para obter as etapas avaliativas. Avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, exame escrito sobre a integralidade do curso programático, é a prova escrita, e exame de direção veicular realizado em via pública em veículo na categoria para a qual seja ser habilitado. Artigo 4º. O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local de residência ou domicílio. Quando eu vejo esses 65 anos de idade, eu olho para isso aqui e enxergo uma questão de prova, porque eles são covardes, né? Eu jogo do lado do concurseiro, eu não jogo do lado da banca, então eu falo que eles são covardes. Eles colocam coisas assim, eles colocam 60 anos, por exemplo, para o candidato esteja nervoso na hora da prova e não acerte uma questão como essa. Será renovada a cada 5 anos para pessoas com menos de 65 anos, até 65 anos de idade, 5 anos.
e pessoas com mais de 65 anos, ou seja, 66, então será com 3 anos, no local de residência ou domicílio do examinado. Tranquilo. Parágrafo 1º. O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá que submeter ao exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica de acordo com os parágrafos 2º e 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Eu abri aqui o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 147, parágrafo 2º e 3º. O segundo é igual ao caput que nós lemos. Agora, o parágrafo 3º, observe o que diz. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo essa avaliação para os demais candidatos apenas ao referente à primeira habilitação. Então, vem cá. É o seguinte, aquele que exerce a atividade remunerada, ele é um pouco mais complexo. O que é o transporte remunerado? Você pode, aqui, taxista, motorista de ambulância, todos que tenham uma profissão referente ao transporte. O motorista profissional, resumindo, qualquer motorista profissional. Então, ele tem que submeter não somente ao exame de aptidão física e mental, mas também a psicológica toda vez que ele for renovar a sua habilitação. Toda vez que ele for renovar a sua habilitação, ele deve fazer todo aquele processo psicológica, mental e física. Enquanto para as outras categorias, para aqueles que não exercem, esse exame psicológico, por exemplo, é só na primeira habilitação. Então, todo aquele procedimento rigoroso que você faz na primeira habilitação, você não repete. Ele só é repetido completamente para aquele que exerce uma atividade remunerada. Enquanto aqui, para quem não exerce atividade remunerada, é somente o exame de aptidão física e mental. Física e mental será toda vez que você for renovar a habilitação. E o que é esse exame físico? Você vai lá, ele vai você vai apertar o objeto, ele vai medir a força da sua mão, você vai avaliar a sua coordenação motora, ele vai fazer o exame de vista, isso é físico. E o mental, ele vai observar se você tem alguma dificuldade mental. Agora, para a remunerada e a primeira vez, você deve fazer físico, mental e psicológico. Então, vamos aqui um processo para a gente memorizar. Primeira habilitação, todo mundo. Exame físico, mental e psicológico. Todo mundo. E também aquele que exerce atividade remunerada. Todas as vezes, ele vai ter que fazer exame físico, mental e psicológico. E quando você for renovar a sua habilitação, você não é profissional. Apenas exame físico e mental. Se você for profissional de transporte, então físico, mental e psicológico. Tranquilo? E vamos prosseguir. Parágrafo 2º. Quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído a critério do examinador. Questão muito subjetiva, porque está a cargo do examinador, do médico perito que trabalha lá no Detran, que trabalha no órgão de fiscalização. Quando ele for fazer a reavaliação, ele pode diminuir o prazo de exame. Imagina um senhor de 80 anos que ainda dirige, mas o perito percebe que 3 anos é um período muito longo para ele renovar. Então, ele vai modificar para 1 ano e meio ou para 2 anos a critério do perito examinador. Parágrafo 3º. O condutor que por qualquer motivo adquira algum tipo de deficiência para a condução de veículo automotor deverá apresentar-se ao órgão ou entidade do Executivo de Trânsito do Estado ou do Distrito Federal, que equivale a um Estado, para submeter aos exames necessários. Então, aquela pessoa com deficiência
que tem uma limitação para dirigir, ela vai apresentar-se ao órgão e lá eles vão analisar essa deficiência e vai submeter então aos exames necessários e vão averiguar se com as adaptações feitas no veículo ela tem condição de dirigir sem causar, ferir a integridade física de outros ou de si própria. Então será feito e liberado ou não, conforme a decisão do órgão do Estado. Pessoal, primeiro vídeo então nós terminamos. Aguardo você no próximo. Muito obrigado e até mais.